Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado e agora também de pintura, né? Essa aula nós vamos dar início à utilização de tintas para tecidos, né? E nós vamos fazer uma mistura então destas duas artes, mas já gostaria de dizer desde o início do vídeo que vamos encarar esse novo percurso aqui do canal, né, como uma brincadeira, para que a gente não se sinta preocupado de forma alguma, para que a gente possa pintar aqui o nosso tecido com muita tranquilidade. Então, vou pedir para vocês, para você que está assistindo, separar algum material, tá? Mas lembrando também que se você quiser utilizar este risco para fazer somente bordado, dá para ficar à vontade também e fazer um belíssimo trabalho, tá bom? Na aula de hoje, então, eu vou começar a mostrar aqui os meus materiais. Eu escolhi 3 tons de tintas para tecido. 807 é um tom de marrom, chama Jacarandá Novo Tom. É um verde maçã, mas pode ser outros tons também, tá? E um amarelo bebê. Esse daqui verde é 802 e 808, tá bom? Vou utilizar o clareador, que se chama Incolor Clareador. É o número 500. É utilizado para passar no tecido antes da tinta. Fica bem legal a pintura se a gente utiliza isso, mas se não temos em casa, não tem problema também, dá para pintar do mesmo jeito, tá bom? Os pincéis são os pincéis que você tiver em casa, não precisa se preocupar. Na aula, que eu vou deixar aqui o número na tela, eu dei alguma dica, né? Indiquei, na verdade, pessoas que fazem os ajustes dos pincéis para poder pintar, faz a aparação, né, das cerdas. Vou utilizar também a água num copinho. Eu gosto de utilizar água até nesses frasquinhos de gotinhas, né? Se eu precisar umedecer um pouco meu pincel também, uma quantidade menor. Vou utilizar aqui o papel toalha. Eu gosto também de ter um paninho de algodão que não solta fibra. Eu tenho aqui um suporte para colocar minhas tintas, mas você pode utilizar a tampinha da tinta e também outro recipiente, até mesmo um pires, né? A cola branca também. Eu vou já iniciar o vídeo passando a cola branca nessa base, que é importante, né, explicar, porque tem gente que nunca pintou de jeito nenhum em tecido, então é importante eu mostrar esse passo a passo, tá? Para alguém que sabe, pode parecer exagero, mas é importante falar, né? Olha, eu tô usando aqui uma plaquinha que é de Eucatex. Tá? E eu vou passar, então, a cola branca nesse espaço que vai ser preso o meu tecido, bem pouquinha cola branca. Tem também cola própria para tecido, mas eu não vou utilizar, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho de cola branca, espalhar bastante, onde vai ficar preso o meu tecido. Eu já
centralizei também ele anteriormente aqui para saber onde que vai ser preso. O meu já tá preparado, mas o seu você pode centralizar aí também. Pra ficar melhor, tá bom? Então, a gente estica bem aqui, deixa bem esticadinho o tecido, bem posicionado, tá? Pode ser um tecido de pano de prato, um tecido de algodão, mas pode ser outro tecido também que você tem aí disponível na sua casa, tá? Lembrando que a aula do risco desse trabalho que vai ser bordado e pintado, eu já mostrei na aula passada, então se você não assistiu, só acompanhar pela numeração, é a aula anterior, tá bom? Agora nós vamos então para a parte da pintura propriamente. Eu vou dizer também que em algumas partes que não vou pintar, é porque eu vou utilizar o bordado. Então, o que que nós vamos pintar hoje? Vou passar um pouquinho de tinta amarelinha no fundo, tá? Vou espalhando aqui, não precisa ficar totalmente preenchido esse tecido, ele vai ficar só um pouquinho aqui em volta, né? Desse meu trabalho, como um fundo. E também, vou pintar com o verde maçã esses coraçõezinhos, né, que é a folhagem da nossa plantinha. E vou passar o marrom aqui nessa região, que é o nosso coquinho, né? Então, os pincéis, como eu disse, eu digo pra você usar aquilo que você tem, tá? Olha, esse daqui, ele é bem legal para utilizar nessas pinturas simples. E é um pincel que ele é achatado, né? E é justamente aquele que eu mostro lá na aula do pincel, que é como aparar essas cerdas para ficar assim, tá bom? Também tem aqui, que eu gosto sempre de ter um mais fininho. Esse aqui é o número 0. Tem o 00 que é mais fininho ainda. O meu também já tá até um pouco desgastado. E esse que eu vou utilizar aqui também é um número 2 da Castelo C521. Mas é o que eu disse, pode ser o que tiver aí, tá bom? Eu também comecei utilizando os pincéis que eu ganhava e não era... geralmente não eram aqueles pincéis super indicados, né? Era aquilo que tinha no momento, e é isso que eu indico também para a gente poder pôr a mão na massa, tá bom? Depois, conforme vai passando o tempo, você vai gostando e você vai escolhendo melhor seus materiais. Esse aqui também, que é grande, um pouquinho maior, do mesmo modelo, né? Um pincelzinho chato também. Ele também vai facilitar aqui, tanto para passar o clareador nas partes onde eu vou pintar e também nessa parte externa aqui, né? Então, vou começar passando um pouco de clareador na parte externa, que é onde eu falei que eu vou utilizar o tom amarelo, tá? Eu vou fazer um pedaço e depois vou mostrar já pronto, porque o vídeo não vai ficar tão longo, tá bom? Se borrar em uma parte, não tem problema, porque nós vamos usar também as linhas depois, tá bom? Então, é mais pra gente se divertir, não é mesmo? Então, olha, não vamos levar tão a sério a nossa primeira pincelada, né? Vamos nos divertir, é lógico que exige também um pouquinho de concentração, o manuseio do pincel, né? Essa colocação aqui das tintas no lugar certo, a gente também pode se concentrar sim um pouco, mas eu tô dizendo só para que esse momento seja prazeroso, né? E não
o contrário. Então, eu vou passar aqui uma metade. Esse é o clareador que eu comentei. Então, aqui eu coloquei um pouquinho do amarelo. Como nós vamos ter o tom de marrom, né? Então, eu preferi escolher um tom mais claro para dar um contraste, tá? Então, longe da minha peça aqui, eu posso fazer com mais tranquilidade, passando um pincel mais largo. E quando eu chego mais próximo, né, da onde eu não posso chegar tanto com a tinta, então eu posso trocar de pincel e colocar um pincel mais, um pouquinho mais delicado. Então, nós vamos passar aqui, olha, até aqui nesse meio, porque aqui também é fundo. E essas linhas depois vão ser as linhas bordadas, essas compridas que, como eu já expliquei no vídeo do risco, vão ser aquelas correntinhas feitas com barbantes de macramê, tá? Então, eu vou pintando aqui, vou esfregando um pouquinho o pincel para poder preencher aqui um pouco esse espaço. Aqui também, onde tem, aqui que são os fiozinhos, né, das plantas, aqui embaixo, ó, aqui ainda é amarelo, tá? Então, vamos identificar aí onde vai a nossa tinta, para ir preenchendo. Se ficar faltando uma parte mais próxima aqui do desenho, que é outra cor, a gente troca de pincel, tá bom? É importante aparar os pincéis, tá? Então, vejam as indicações dos vídeos aí para poder deixar o pincel bem melhor aí para vocês, tá bom? Ó, nas partezinhas mais próximas aqui, uso um menorzinho. Se borrar um pouquinho, não precisa ficar tenso, ficar nervoso, tá bom? É só depois a gente cobre com as linhas, né? Que a gente ainda vai trabalhar com as linhas. Então, essa que é a parte legal de fazer essa mistura, que assim o trabalho fica realmente mais tranquilo, né? Então, nós vamos fazer toda a parte de tinta, vamos deixar secar, e aí depois, quando soltarmos o nosso trabalho, quando ele estiver pronto, sequinho, aí sim, no outro vídeo, nós vamos trabalhar com as linhas. Não dá para ser tudo no mesmo, eu já tinha até sinalizado isso quando eu fiz o risco, que eu não sei quantos vídeos vão ser gravados pra gente finalizar esse trabalho, tá? Esse aqui é o segundo, né? Primeiro foi o do risco, agora esse aqui é o segundo. E vamos com muita calma fazendo nosso trabalho. O trabalho vai ficar bonito. Você pode também escolher uma outra cor para fazer o fundo, tá? Não precisa ser as mesmas cores que eu tô utilizando. Tom de verde, eu escolhi esse claro
Mas como eu ainda vou passar linhas, então, depois eu posso também mudar o tom de linha, misturar, tá bom? Então, vamos fazer com aquilo que a gente tem, né? Fica mais fácil aí para podermos fazer o nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, já vou mostrar pronto e vamos para a próxima cor. Agora, eu troquei aqui de tinta, né? Peguei esse meu verde maçã e tô preenchendo aqui com esse pincel que eu falei pra vocês, que é o 521, ele nem é tão fininho assim, né? E ele tá dando pra pintar bem tranquilamente aqui essa folhinha verde, tá? Você vai bem devagarinho, vai nas bordas primeiro, chega perto da linha pra dentro, né? Vai pintando bem devagarinho. Como eu disse, a gente não precisa se preocupar tanto, né? Um excesso de preocupação, porque depois nós vamos vir com linhas do bordado, tanto nessa parte da folhagem, quanto em outras delimitações aqui, tá bom? Então, vamos pintando aqui, bem relaxadamente, tá bom? Pouquinho de barulho na vizinhança, mas faz parte, né? Sempre falo isso aqui nos vídeos. Quando a gente tá gravando, acontece de tudo, geralmente. Essa parte da folha eu poderia utilizar só as linhas, mas como nós estamos no momento aqui de treinar um pouco a nossa coordenação motora também com as tintas, então eu achei que seria interessante também, mesmo que depois parte da folha vai ser coberta com linha, ter esse fundo pintadinho, tá bom? Se você tiver um pincel fininho e quiser fazer a volta, né, em algum ponto que tiver mais difícil de entrar com esse pincel aqui que eu tô usando, por exemplo, ou que você estiver usando, você vai trocando de pincel à medida que você necessita, tá bom? Dá pra ver todo o desenho ainda, né? Todo o risco. A tinta, ela não cobriu o meu risco. O meu risco eu fiz com lápis mesmo. E sempre indico para você assistir, né? Para você que não fez, não passou ainda o seu risco para o tecido, assistir a aula número 2, que é onde eu sempre falo, né? Que eu mostro duas formas de transferir riscos, de fazer um risco e transferir para o tecido. Uma é a base de moldes, que eu sempre gosto de usar os moldes também, e outra é com o refratário, simulando uma mesa de luz. Fica muito legal também. Esse daqui, por exemplo, eu transferi o risco utilizando essa técnica do refratário. É muito fácil e legal de fazer.
Se você tem gostado também dos vídeos e quiser compartilhar, curtir, se inscrever no canal, para que este conteúdo também chegue em outras pessoas, né? Eu agradeço muito. Se tiver outro tom de verde, fique à vontade, tá? Escolha o verde que você gosta ou que você tiver aí na sua casa. Agora nós vamos trocar de cor e ir para a última cor da nossa atividade de hoje. Agora nós vamos passar então para a cor marrom, lembrando que essa parte eu tô fazendo um coco, né? A fruta coco, como eu te disse também na aula do risco, mas você pode utilizar outras cores, inclusive mudar o formato aqui para o formato de um vasinho, se você gostar mais, tá bom? Não tem problema se não tiver a cor marrom. Olha, eu vou aqui bem na bordinha e vou puxar para dentro, tá? Tô usando aqui um pincel um pouco mais fino nessa parte de borda, mas depois a gente pode mudar de pincel para a parte de dentro. Eu também passei o clareador aqui, tá? Em todas as partes. Aquele clareador que eu mostrei no início. Pego o pincel maior e passo. Essa tinta marrom, pode ficar também um pouco manchada, mas não tem problema, porque a fruta, ela também não é totalmente uniforme, né? A gente pode deixar assim também. E depois a gente também pode trabalhar com um pouco de linhas aqui. Aqui, se você tiver um pincel mais delicadinho ainda, para passar entre nessa parte onde eu tenho o tom de verde já pronto, também talvez seja melhor, tá? Se tiver um mais fininho, pelo menos nessa região, depois vai espalhando aí a tinta. Tá? Eu tô puxando da borda, né, entre o limite, né, pra cá, olha. Se eu sei que eu não posso esbarrar no tom de verde, mas se acontecer de esbarrar também, não tem problema. Porque, como eu disse, depois a gente vai também trabalhar
com as linhas e vamos cobrir muitas partes aqui que tem essa tinta, tá bom? Então, é tudo com tranquilidade. Tá? Eu não tô trabalhando com um monte de tinta aqui, tá? Tô passando pouca tinta no meu pincel. Acho que isso é importante lembrar também. Porque se você vai com muita tinta, ó, um lado do pincel, que é esse de cima, nem tem quase tinta, né? Eu vou só com um lado e vou passando aí. Uso a parte mais fina do pincel. Aqui eu vou trocar de pincel. A gente faz sem pressa, né? Eu tô mostrando aqui algumas partes, mas depois eu desligo a câmera e faço outras partes da pintura. Então, você que tá fazendo aí em casa, pode fazer mais devagar, tá bom? Aqui também eu vou passar. Bem na bordinha, depois eu troco rapidamente aqui de pincel e acerto essa tinta. Quando eu passo na borda, eu venho depois esticando aqui a minha tinta sem, sem acrescentar mais tinta no pincel, tá? Eu vou só, agora eu tô só puxando, olha. Tá? Agora, onde não tem tinta nenhuma, eu posso colocar, mas onde ainda dá pra puxar, eu vou puxando. Tá? Agora eu vou preencher, tentar esticar o máximo do que já tá no meu pincel, antes de colocar nova tinta. Ainda tô enxergando o meu risco aqui embaixo, não sei se vocês estão enxergando, mas eu tô conseguindo enxergar aqui ainda o risco. Mas se por acaso a tinta for escura demais e esse risco se perder, não é difícil de fazer depois, tá? A gente pode até deixar aqui uma marcação, colocar um pinguinho de tinta amarela aqui, onde eu vou fazer os nozinhos do macramê com as linhas.
Essa daqui a gente não tá pensando em sombra, não estamos pensando em misturar tons de cores, porque é a nossa primeira aula, tá? Então, por enquanto, nós estamos mais preocupados aqui, né, de certa forma, em trabalhar um pouquinho a nossa coordenação motora, né? Porque, como eu disse, muitas nunca usaram o pincel, então precisa de um tempo aí de adaptação, né, com esse instrumento de pintura. Tá? Tem partes que ficam um pouquinho mais escuro. Se você também quiser que fique mais manchadinho em algumas partes, pode fazer, porque o coco, ele é como eu disse, né? Tem umas tonalidadezinhas aí. Até esbarrou um pouquinho ali na flor, na folha verde, mas não tem problema, porque é como eu disse, depois vem a linha e vai tampar qualquer coisa que eu tenha aí, tá bom? Então, assim vai ficar bem mais tranquilo pra gente fazer nossos trabalhos, né? A gente vem com a linha e inventa a moda. Então, agora eu vou colocar uns pinguinhos onde vão ser os nozinhos do macramê. Só encostar o pincel para demarcar. Se você quiser fazer o contorno das linhas, também pode. São as linhas que vão ser depois preenchidas. Eu vou fazer um pouquinho aqui. Pela linha do bordado. Só que aí eu aconselho fazer só se você tiver um pincel fininho, para que depois a sua linha consiga cobrir esse risco. Caso contrário, é melhor deixar sem. Tá? Nem vou fazer muito forte o risco, porque depois esse risco vai ser coberto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima, nós daremos a continuidade, retirando o tecido desse suporte aqui de Eucatex, né, que eu mostrei no início do vídeo. E faremos, então, alguns bordados nessa peça, tá? Se você preferir, também, uma parte que eu não mostrei, vou fazer aqui depois, é pintar esse círculo, né? Que eu acabei não pintando. Você pode escolher uma cor da sua preferência, ou alguma dessas que já estão aqui, e preencher, que aqui seria aquela argolinha que fixa na parede, né? Com preguinho ou com parafuso, tá
bom? Então, nos vemos na próxima oficina. Agradeço pela companhia e até a próxima. Um grande abraço.